Bom dia. Eu estou aqui preocupado em abrir a Bíblia e vocês estão aí esperando para ver o que vai acontecer, né, gente? Muito bem. Antes de começar aqui a palavra, gente, esse momento com a palavra, eu gostaria de pedir a todos aqueles irmãos que em algum momento fizeram parte do grupo chamado Colheita. Se você fez parte, você sabe do que eu estou falando. Então, eu queria pedir para você o seguinte: se você puder, eu preciso de uns 2 ou 3 minutos com você, rapidinho, ó, bem aqui nesse canto, aqui pertinho dessa florzinha aqui. Você vem aqui rapidinho para a gente ter uma conversa. A gente precisa de conversar um pouco, saber como é que está hoje e também falar dos planos. E aí depois a gente vai ter reunião com o pastor, aquela coisa toda legal que vocês já sabem, ok? Colheita. Então, daqui a pouquinho eu espero vocês aqui, tá bom? Muito bem. Queridos irmãos, eu não vou falar sobre oração perseverante, eu vou falar sobre oração coletiva. O texto que está ali, ó, queria que você lesse junto comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, eu não vou pregar nesse texto, não vou explicar contextos, não vou falar praticamente nada a mais do que só o que está ali, aquele pedacinho ali, ó, nas orações. Hoje à noite, você vai estar aqui de novo, junto com a igreja, e você vai ver o pastor expondo esse texto, aí você vai ver quanta coisa legal que você tem para aprender ainda, né? Esse texto, ele é extremamente conhecido, principalmente dos pastores, porque 99,999 das filosofias de ministério que são escritas pelos pastores passam por esse texto. Justamente porque aqui está o início da igreja, quais são os grandes pilares da igreja. Está lá. Ó. Então, quando a gente fala assim de oração, a gente sabe que oração é uma coisa que está no DNA da igreja, está no DNA do povo de Deus, Velho Testamento, Novo Testamento, está permeado em todos os lugares. Nós vimos aqui quantos irmãos que passaram pregando aqui, falaram das inúmeras facetas desse tema ao longo da Bíblia. É realmente muito legal. Só que nós acabamos de dizer assim, olha, essa aqui é a 7ª mensagem, hoje à noite a gente vai ter a 8ª, certo? Dessas 6 mensagens que nós já tivemos aqui, eu queria fazer uma pergunta para você. Medita um pouco, pensa um pouquinho, não precisa levantar a mão, não precisa se expressar, é só coisa para você e seu coração. O que você poderia dizer que mudou na sua oração, depois das 6 mensagens que foram pregadas aqui? O que aconteceu com a sua oração? Você passou a orar mais ou menos? Você passou a se dedicar num tempo de devocional, só você e Deus. Oração na hora do almoço e agradecer ao alimento é fantástico, é uma bênção. Oração com a família, oração no culto de oração. Mas nesse instante eu queria que você pensasse, entre você e Deus, o que foi que mudou? Que o nosso medo sempre é que a gente acumule conhecimento e isso não vire vida. E aí não faz sentido. Então não é um puxão de orelha, é uma reflexão para que a gente desfrute mais de Deus. Como a gente aprende desde cedo, né? A pessoa vem aqui, visita, ou vai em qualquer uma igreja evangélica, ela entende o evangelho, ela fala, realmente, eu quero Jesus, eu quero caminhar com Deus. Uma das primeiras coisas que a gente ensina ela a fazer é o quê? Orar. Portanto, o nosso medo é que isso se torne uma coisa tão praticada, tão corriqueira na vida, e que com o tempo a gente comece a perder a noção do que a oração de fato faz com a nossa vida. Oração, você já viu várias pessoas falando aqui, então não precisa de ficar trabalhando em definição. Mas basicamente, coisa talvez mais importante, esse fio que conduz tudo aqui, é eu falar com Deus. E isso torna a nossa experiência de fé, de caminhada, de igreja, de existência única. Porque quando eu digo assim para você, eu estava em oração e eu entendi isto de Deus, ninguém pode questionar. A não ser, claro, que vai contra a palavra, né?
Mas se a gente está lá naquela discussão com alguma pessoa fala assim, olha, mas eu fiquei muito tempo em oração e Deus me disse isso. Acabou a conversa. Não dá para discutir. Por isso torna a nossa percepção de Deus e de quem nós somos única. O meu relacionamento com Deus é o meu relacionamento com Deus. Ah, mas é que eu acho que isso ou aquilo... Não, olha, é o meu relacionamento com Deus e eu dou conta disso para Deus. Isso está muito ligado ao que a Bíblia fala. Em tempos de resfriados por troca de estação do ano, muitos de nós estamos tendo alguns probleminhas, né? Muito bem. Queridos irmãos, então, nós vamos falar sobre oração coletiva. Porque já foram vários os temas, a gente aprendeu muita coisa, mas você já pensou quantas passagens de Velho e Novo Testamento que você já leu, que mostra que o povo se reuniu para orar por um assunto específico? Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para você, porque é importante. Eu acho que isso aqui veio lá da primeira mensagem, quando o pastor Sérgio abriu a série. A gente precisa de lembrar. A oração em grupo não é mais poderosa do que a sua oração sozinho em casa, lá na madrugada. Amém? Segunda coisa, a oração em si não é poderosa. Quem é poderoso? Opa, agora chegamos num ponto muito bom. Nós oramos e buscamos aquele que é poderoso. O poder da esposa que ora. Não, esposa, o poder é de Deus. É que se você ora, você vai orar pelas coisas do seu mundo, da sua mulher, da sua realidade, das suas necessidades. O poder do adolescente que ora. Tem um monte de adolescente lá em cima. Adolescente, o poder é de Deus. Então nós buscamos a fonte de poder, aquele que pode tudo, aquele que pela sua palavra disse, haja, e existiu. Então eu prefiro 1000 vezes procurar aquele que pode tudo, do que recorrer a uma confissão positiva. Vai dar certo, por quê? Porque vai dar certo, as coisas dão certo. Muito pelo contrário, existe uma lei chamada Lei de Murphy, que não diz que tudo vai dar errado. A Lei de Murphy diz que aquilo que tem uma probabilidade de dar errado, irá dar errado. Então, ter fé na fé é mais ou menos isso. Eu creio porque eu creio. Por exemplo, os corintianos estavam crendo que eles iam conseguir ganhar. Não sei como aconteceu, um milagre aconteceu, e eles ganharam. A gente tem muito que falar sobre isso, né? Umas questões sobre juiz, assim, a gente ainda tem que discutir isso um pouquinho mais, mas vamos deixar para outro momento. Mas a nossa fé está baseada na pessoa de Deus, no seu caráter, no seu amor, na sua misericórdia. Ok. Então vamos começar a pensar um pouquinho. Quando nós falamos de oração coletiva, nós estamos falando de nós, igreja. Quando nós falamos de nós, igreja, nós temos que fazer uma divisão. Existe a igreja universal, povo de Deus no mundo inteiro. Práticas diferentes, cores diferentes de pintar parede, tudo igreja de Deus. Estão lá com uma placa e a confissão de fé deles é cristã evangélica. Agora, se o que eles são, o que eles fazem, isso aí eu não dou conta. Né? A gente, graças a Deus, não dá conta do que eles fazem. Nós nos preocupamos com a igreja local em que nós vivemos, com a doutrina que ela prega, com aquilo que nós cremos e fazemos juntos como igreja. Então, quando nós abordamos esse texto de oração coletiva, nós podemos, daqui a pouquinho nós vamos ver que nós temos até mesmo responsabilidade pela igreja de Cristo na face da terra. Mas eu gostaria de começar aqui, bem menor, igreja local, Rua Loefrican, 1273, 9. Eu sempre erro, gente. Eu tenho que tatuar isso aqui em algum lugar para eu não esquecer. Muito bem. Como igreja, nós oramos uns pelos outros. Nesse texto aqui, que eu separei ali para vocês, com toda a oração, o apóstolo Paulo falando, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por quem nós oramos como igreja, gente? Por todos os santos. Nós não oramos por aquele irmão que é legal. Aquela pessoa lá, ele é terrível, ela ainda tem muito que ainda fica legal para parecer com Jesus. Por aquela ali eu não quero orar, não. Nós oramos por todos. E o engraçado é que quando a gente vê as reuniões de oração, quando as pessoas se juntam para orar,
você vê que aparece pedido de todo tipo, né? Você costuma frequentar? Espero que você já tenha separado na sua agenda esse tempo para os cultos de oração que acontecem na igreja, as orações do meio-dia. E você vê que sempre tem algum tipo de necessidade específica que você não sabia. Sempre no culto de oração aparece uma pessoa, olha, o tio daquele irmão, o tio do cunhado, o primo, vai passar por uma cirurgia. E a gente fala, eu nem sei quem é essa pessoa. Mas nós, como igreja, entendemos que alguém está apreensivo, com o coração na mão. Talvez, se é uma coisa grave, essas pessoas estão em sofrimento, em agonia. Quem já passou por cirurgia que sabe aqueles momentos ali, em que você vai na maca e fica lá no estacionamento de macas, né? Antes de entrar no centro cirúrgico. Quantos filmes passam na cabeça? O coração fica apertado. Naquela hora, você prova a fé, você checa a fé. Você fala, Deus, se eu não voltar, estamos aí, é nós aí no céu, hein, Deus? Não esquece que estão aqui, minha fé em Jesus. Eu creio em Jesus, hein, Deus? Não vai esquecer, hein? Não, naquela hora a gente checa tudo. Não passa um filminho, mas a gente esquece que as pessoas que estão esperando o resultado também estão lá em apreensão. Nós esquecemos do tamanho da apreensão de quando um pai de família perde o emprego. Quando nós estamos, você vê lá, vai haver um corte na empresa. Orem por mim, irmãos. Para nós é apenas uma oração, mas para aquelas pessoas é um momento de bastante ansiedade. Não necessariamente porque eles não confiam em Deus, porque eles estão em pecado, mas porque como seres humanos nós sentimos o calor de cada situação, temos medo do amanhã, não sabemos o que vai acontecer com a nossa vida. Qual é o nosso grande recurso? A nossa oração. Mas nós temos um outro recurso, a oração dos santos por nós, a oração da igreja. Normalmente, nós oramos pelo quê? Oramos pela maturidade de alguns irmãos, não é? Aquela pessoa que está se envolvendo com alguma coisa que talvez não deveria. Geralmente essa oração é dos pais, né? Orando pelos filhos, orando por más companhias, orando por práticas que não estão muito legais, não é? Nós oramos por santidade. Pessoas que estão testando áreas que não deveriam, para falar de uma maneira bem legal, né? Oramos por uma enfermidade, oramos pela família, oramos por pessoas que estão atravessando momentos que eu e você não queremos atravessar. Oramos pelo sustento e o perigo da provisão para o dia a dia, nós oramos pela proteção dos nossos irmãos. Então, eu queria que essa nossa reflexão fosse bastante prática. Então, eu acho que nesse momento, o que melhor que a gente pode fazer? Orarmos como igreja. E você sabe quando o pastor daqui começou o culto e o pastor chamou à oração as pessoas que estavam enfrentando as suas lutas. Todos nós vimos como é que ficou aqui na frente. Então nós vimos a necessidade de nós como igreja orarmos uns pelos outros. Queridos irmãos, muitos de nós hoje estamos, e eu me incluo, numa situação razoavelmente tranquila. Tranquilo, a gente nunca está, né? Tem sempre uma coisinha aqui e ali. Mas, nós que estamos numa condição mais tranquila, talvez devêssemos nos lembrar muito mais daqueles que não estão na mesma situação. Como igreja de Cristo, assim como Cristo intercedeu por nós. Eu me lembro ainda no meu primeiro ano de convertido, eu estava lendo lá João, e aí eu passo pela oração de Jesus pela sua igreja. Mas a igreja não tinha nem começado, Jesus não tinha nem ido à cruz, e ele já estava orando por aqueles que haveriam de crer. Jesus estava orando por você. Aqueles que haverão de crer 2000 anos depois, estava orando por nós. Nós intercedemos uns pelos outros. A vida da igreja tem muito a ver com ser igreja debaixo de oração. Será que você, então, consegue se lembrar agora? Ou de algum dos irmãos que você se lembra que estavam aqui juntos? Ou então de um parente, de alguém que não está aqui agora, de um irmão que por alguma razão não está aqui agora? Alguma situação de emprego, alguma situação de saúde, qualquer uma outra coisa que você deseje colocar diante de Deus, nesse instante nós vamos fazer agora. Vamos orar?
baixe a sua cabeça e vamos levantar a nossa oração diante do Senhor novamente. Pai, aqui como teu povo, como tua igreja local, nós colocamos os nossos amados irmãos e irmãs diante de ti. Deus, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa necessidade e dependência do Senhor, crendo no poder do Senhor, crendo nas tuas misericórdias, no amor do Senhor, nós queremos colocar os nossos familiares, principalmente aqueles que ainda nem têm comunhão contigo, Pai. Nós queremos colocar nossa apreensão, nosso desejo, nossa tristeza, porque alguns deles ainda não creem no Senhor. Pai, oramos por aqueles irmãos com dificuldades, alguns dificuldades financeiras, pedimos que a tua boa mão seja sobre eles. Pai, que portas se abram, mas principalmente que os seus corações estejam certos nesse instante, que tu és provedor, é a nossa fonte, é a nossa alegria. Deus, oramos pela maturidade dos nossos queridos que ainda não se aprofundaram na caminhada com o Senhor, Pai. Nós oramos pela proteção a irmãos que estão trabalhando em situações de real perigo. Deus, cuida, abençoa o teu povo, Pai. E assim nós oramos, em nome de Jesus, como tua igreja. Amém. É bom orarmos juntos, interceder pela vida dos nossos irmãos. Só que não parei. Como igreja, nós também oramos por nossas autoridades. Eu orar por aquele cara lá, nunca! Foram poucos os crentes que você ouviu falando, esse aí vai para o inferno, esse aí. Esse aí, e essas ideias que ele está fazendo, é tudo cão, esse cara aí vai direto para o inferno. Igreja, foi isso que Deus nos chamou para fazer? A Bíblia diz assim, eu exorto, eu aconselho, eu animo vocês. O apóstolo Paulo aqui ensinando o seu mentoreado, né? O seu discípulo, agora um pastor, à frente de uma igreja com inúmeras necessidades, com inúmeros problemas que ele tinha que aprender a lidar. Hoje eu creio, mais do que nunca, que chamados ao ministério precisam de processo, caminhada, precisa de aprender um degrau de cada vez. Já são quase 20 anos lidando com mentoreio de pastores e líderes, irmão. Se tem uma coisa em que você pode ter certeza, é que ninguém nasce pronto. Depois você pergunta para o pastor, pastor, será que você ainda tem alguma coisa para crescer? Pergunta para ele. Será que tem alguém nesse mundo que não precisa ainda continuar crescendo? É isso aqui que estava acontecendo com Timóteo. Timóteo estava sendo instruído, trazido para cima, puxado um degrau a mais para cima, lá para onde estava o apóstolo Paulo. E ele diz, exorto que se usem súplicas, orações, intercessões, ações de graças. Por quem? Pelos nossos reis e por todos os que estão investidos de autoridade. Sabe uma coisa que eu acho que o ser humano sempre vai ter um grande problema? É lidar com a autoridade. Sabe uma coisa que eu sempre falo? Eu, pastor Paulo, não tenho a responsabilidade de tudo isso aqui, ó. Essa responsabilidade foi dada ao pastor Sérgio. Então nós temos que aprender a ajudar o nosso líder, nós temos que aprender a suportar, orar, caminhar junto com o nosso líder. Em alguns lugares você é líder. O que você espera? Você espera que as pessoas que estão sob a sua liderança te ajudem, caminhem com você. Mas parece que essa é uma área que o pecado afetou desde lá do Éden, e parece que a humanidade sempre tem problema com isso. Se por um lado nós temos o problema dos abusos de autoridade, que são muito reais, a história conta. O outro lado é que a nossa função não é fazer a revolução, porque o coração de Deus está, aliás, o coração do rei está na mão de quem? De Deus. E ele o inclina para onde ele quer, sem guerra. O que nós fazemos? Nós oramos por aquelas pessoas que estão revestidas de autoridade.
Deixa um pouquinho agora a sua preferência política do lado. Não me interessa esse assunto. Esse assunto agora não é importante. O importante é o quê? Nós temos líderes constituídos. E o que nós devemos fazer é orar por eles. O mundo foi polarizado. O mundo inteiro está polarizado em tudo. Você entende isso? Eu gosto desse, não gosto daquele. Eu gosto dessa cor, não gosto daquela. Eu vou para lá, não vou para cá. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense. O mundo está polarizado. Nós não somos chamados para tomar partido de coisa alguma. Você consegue achar algum versículo que diz que a gente deve tomar partido de A, B ou C? Nós somos o povo de Deus, que representa a imagem de Deus colocada em nós. Nós, como igreja, somos sal e luz para um mundo que anda em trevas. O mundo continua colocando a sua confiança em um monte de coisas. E nós estamos lá para trazer a luz e falar, confiança, queridão, é só em Deus. Todos aqueles que estão revestidos de autoridade, põe a sua preferência um pouquinho de lado. Eu respeito a sua preferência. E eu acho que você respeita a minha também. Mas nesse momento, deixa isso de lado. Olha só, por quem nós devemos ver? Quem são as pessoas que estão revestidas de autoridade? Nossos pais. Queridos jovens e adolescentes. Você tem maturidade suficiente já para orar pelos seus pais? Jovem, adolescente, você já tem um lugarzinho lá na sua oração, em algum momento em que você para, em que você fala, meu pai precisa da minha oração, meu pai está preocupado, estressado, trabalhando muito, ele está impaciente, ele não consegue estar em casa comigo. Ou você só está olhando os exemplos lá dos filmes em que os jovens estão revoltados, rebeldes, quase que sem causa. Os pais estão esperando que vocês, jovens e adolescentes, olhem para os esforços deles e digam, pai, muito obrigado. Obrigado pelo seu esforço, obrigado pela minha escola, obrigado porque nós temos tudo o que nós precisamos. Nem na natação eu vou a pé, porque a mãe e o pai me levam. Quando você anda aqui na América Latina, interior da África, eu tive dando treinamento que pastor vinha 2 dias de caminhada sem comer, porque eles tinham apenas algumas páginas da Bíblia. Que vinham e se assentavam e falavam, não para, fala mais, não para, continua. Eu falo, um dia lá eu falei, olha, não vai ter apostila para todo mundo, né, gente? Haja dinheiro, né? E eu falei, então, se você puder, já avisa eles para eles trazerem uma folha de papel para escrever. Aí eles falam, folha de papel? Que é a coisa mais básica do que uma folha de papel, gente? Eles não têm. Caneta, a gente deu umas canetinhas para eles. Aquilo é um símbolo, aquilo vai ficar na casa dele falando, o dia que eu ganhei uma caneta, o dia mais feliz da minha vida. Está vendo do que nós estamos falando? Uma sociedade incrível como a paulistana, com tanta oportunidade, a gente nem presta atenção. Portanto, todos nós, jovens e adolescentes, nesse momento aqui a conversa é um pouquinho só com vocês. Só presta atenção que a realidade do mundo talvez está muito fora do que as paredes do seu apartamento, do que as janelas do seu carro com ar-condicionado. Ok? Os governantes, acabamos de falar na questão da polarização. Gente, estamos falando sobre chefes. Alguns de vocês têm chefes terríveis. E alguns têm chefes que são maravilhosos. São tantos casos, né? Nosso papel é fazer política. É ir no café lá da empresa e ficar falando das fraquezas e incapacidades do nosso chefe. A Bíblia nos chama a orar por eles. Quantas vezes nós já vimos pessoas, não, mas não mistura não, pastor, lá é trabalho, lá é profissão, isso aí não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com ser crente. Não. Aonde que você tem andado nos últimos anos? O que tem saído desse púlpito aqui para a sua vida? Em algum lugar você está tendo esse ensino brota do nosso próprio coração. Porque você está vendo o mal acontecendo, você está vendo injustiças acontecendo, e a nossa tendência natural é querer fazer a resposta, a justiça, de acordo com os meios injustos.
Porque o meio injusto é buscar a Deus. Ah, mas aquela pessoa nem crente é. Volta na tua Bíblia e vai ler sobre Ciro. Deus chamou Ciro de meu servo. Um sujeito que não passou nem perto da religião do Velho Testamento. Lembra quando Deus começou a falar que ele ia usar Nabucodonosor? Nabucodonosor era um dos imperadores mais cruéis da história. E as formas como Deus usou para mexer com o seu povo, para que o povo caminhasse para a vontade dele, é só ir lá, está nas páginas das Escrituras. E, finalmente, os nossos pastores. Não somos homens perfeitos. Você está esperando perfeição? Você está esperando que a gente só acerte? Pode esquecer, teu pastor aqui é corintiano, gente. A gente ama tanto ele, pastor, a gente ama tanto você, mas Corinthians, pastor, pelo amor de Deus. Vamos orar? Vamos então guardar um tempinho aqui para a gente orar? Vamos aí, baixa a cabeça um pouquinho, e nós vamos interceder pelas nossas autoridades agora. Vamos orar. Pai, nós entramos ainda, continuamos na Tua presença, e agora nós pedimos pelas nossas autoridades. Pai, para os nossos pais que ainda estão vivos, ajuda, quebranta, Pai, o nosso coração, para que a gente possa olhar com amor, com gratidão, sem esperar tanto, sem cobrar tanto, são homens, são falhos, nossas mães, Deus. Pai, nós pedimos pelos nossos governantes, pelo presidente desse país, pelo governador, pelos governadores, pelos prefeitos das cidades. Pai, a Tua palavra nos exorta a orar por eles, para que nós tenhamos vidas tranquilas. Antes de acreditar nas filosofias dos partidos, ajuda-nos a crer no Senhor e colocar a nossa esperança no Teu nome, naquilo que o Senhor faz, naquilo que o Senhor deseja, no plano da redenção da humanidade, que o Senhor está desempenhando, e hoje, através da Tua igreja, colocamos o nosso coração diante de Ti, nos quebranta, nos ajuda, Senhor Deus, a ser luz para esse mundo, através da submissão às nossas autoridades. Assim oramos e Te agradecemos, Pai. Amém. Só que só tem mais uma, nós vamos terminar com essa última aqui, ó. Como igreja, nós oramos pela igreja. Olha, mas lá no primeiro momento de oração, nós oramos pelos nossos irmãos. Então, nós não estamos mais falando da igreja local, nós agora estamos falando da igreja de Cristo. Quantos aqui têm orado pela igreja de Cristo sobre a terra? Levanta a mão, não. Isso aí é entre vocês só. Mas a gente precisa de dar um jeito nessa nossa compreensão incrivelmente localista. Nós temos a nossa responsabilidade como a igreja do Senhor aqui neste local. Acho que nós já falamos e temos visto muitas mensagens a respeito disso. Todos nós não estamos esperando que Cristo volte? Isso é uma função da igreja local? É. Só nossa? Isto é uma função da igreja universal do Senhor, que tem pessoas diferentes, práticas diferentes, mas nós estamos falando daquelas pessoas que não afetam o que tem de central na nossa teologia cristã. Jesus é Deus, encarnou e morreu no nosso lugar na cruz, ressuscitou, venceu a morte, nos promete vida eterna com Ele, no lugar que nós popularmente chamamos de céu. Ele vai voltar. Esse é o resumo do primeiro credo lá de Nicéia, né, quando começou, e depois o credo apostólico que eu e você e todo mundo conhece. Quer dizer, eu acho, nem todo mundo conhece. Mas é basicamente uma relação das doutrinas, né, cristãs. Nós oramos pela igreja de Cristo, para que a igreja faça seu papel. Irmãos, todos os países do mundo têm representação cristã evangélica hoje, dados de missões aqui de 2025. Todos os países já têm representação cristã. Eu não estou falando só de cristão evangélico, aqui entra outros segmentos do cristianismo, ok? Só que dentro dos países ainda existem povos. Um exemplo, Brasil é um país alcançado pelo Evangelho? Sim, mas nós ainda temos, como nós falamos hoje de manhã na classe, né?
nós ainda temos povos que nunca viram uma pele branca. Ah, isso aí com certeza é lá no Amazonas, lá no meio da selva. Não, gente, aqui no Paraná eu visitei tribos. Paraná, sim, dali de Curitiba você anda 1 hora e meia, você chega em tribos já. O apelo para a obra de Deus continua enorme. Agora, eu sei que eu e você, talvez não possamos fazer isso, nós temos que orar. O Senhor falou que era para nós orarmos para que o Senhor da vinha mandasse trabalhadores. Nós temos que pedir a Deus. Não nos esqueçamos, como igreja, que a nossa parte de enviar o nosso alvo de promessa de fé faz parte deste clamor que a igreja tem para que o evangelho se espalhe por todo mundo. A igreja de Cristo ocidental passa por um momento muito difícil. Nós vamos orar. Por esta causa me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Toda família, a família de Deus. Nós intercedemos pela igreja de Cristo. Na minha oração, todos os dias, na minha devocional, eu clamo a Deus pela igreja de Cristo. Levanta a tua igreja, Senhor. Levanta a tua igreja para ser sal e luz. Para que a gente não esteja sempre se corrompendo com uma coisa nova, esquecendo da nossa fé, esquecendo de qual é a nossa missão nesse mundo, esquecendo do plano de redenção que está acontecendo através de nós. Nós estamos esperando que Cristo reencarne e venha aqui fazer a obra de novo. Isso não vai acontecer. Isso agora é conosco, com a igreja. Nós vamos orar pelo quê? Nós vamos orar pelo testemunho da igreja. O que está acontecendo com o nosso testemunho como igreja? Lembra, nós estamos falando agora de igreja universal. Não estou mais falando de você. Estamos falando de cada um de nós, mas pensando em igreja global. A América não, na verdade, todo o Ocidente, a gente está falando de Ocidente, a gente pega Sul da África, pega Estados Unidos, Canadá, talvez até Canadá, a gente pega toda a América Latina e a gente chega até lá embaixo no final da Argentina, né, o pontinho lá. Nós estamos falando de Ocidente. Sabe o que está acontecendo hoje com o Ocidente? O Ocidente está mergulhado no materialismo. Nós, finalmente, como cristãos, aceitamos o fato de que bênção espiritual é igual a bênção material. Nós vivemos pedindo para Deus abençoar a nossa vida material. A nossa vida material não pode refletir os grandes padrões da vida espiritual que Deus nos dá. O grande sucesso da vida espiritual são pessoas que refletem a Cristo, que dizem não para o mal, lidam com seus pecados, não aceitam uma vida morna, uma vida indiferente. São os pais e mães que batalham para que os seus filhos creiam em Cristo, lê o Evangelho com eles, ensina eles a dizer não para as coisas do mundo. Mas parece que o Ocidente está ensinando os filhos a ir para uma boa faculdade, ter uma boa profissão, para comprar um monte de coisa e ver uma vida bem confortável. Isso não é errado, gente? O problema é quando isso é a coisa principal. Depois nós temos a questão do consumismo. Nunca o mundo foi tão consumista quanto está hoje. Isso é um reflexo da internet, da globalização, da facilidade que a gente tem para comprar. Hoje em dia, você compra um monte de coisa legal por menos de R$5 e chega na sua casa. Você não precisa fazer nada. Eu sempre quis aquela escumadeira que ela já separa. Do lado de cá fica o molho, do lado de cá fica só o macarrão. Eu sempre quis uma dessa. Menos de 5 pila. Chega em casa. Aliás, para quem não sabe, a forma correta de usar isso não é 5 pilas. Está errado, não é a gramática está errada. É 5 pilas, senão não funciona. Certo? A indiferença. Quantas vezes nós estamos passando, eu e você, por cima do mendigo na rua e nem ligamos. Eu não estou falando de assistencialismo. Eu estou falando de como que o ser humano hoje valoriza a vida do outro. Lembra a semana passada? O Fabinho estava aqui na frente, quase morreu tanto chorar, né, Fabinho? E um monte de gente ficou chorando também, com o coração quebrantado por causa das missões.
por causa de um ministério que a gente está vendo eles aqui o tempo inteiro. E muitos de nós nunca parou sequer para dar um bom dia. Gente, isso é o reflexo que está acontecendo com a gente. A igreja está sofrendo disso. Nós perdemos a ideia de missão. E para concluir isso aqui, concluir a mensagem também, tem um livro muito importante sobre missões hoje. Ele foi escrito por um sujeito chamado Michael Gorin. Então, se você puder depois, leia esse livro, chama Missão da Igreja. A pergunta principal desse livro, que esse sujeito usou, foi o seguinte: você quer definir missões, ou quer definir missão? Então define isso aqui no seu coração, e com isso aqui que nós vamos parar, e nós vamos orar agora e vamos encerrar. O que Deus espera de você? Você foi salvo, você é abençoado, você vem para a igreja, você tem uma vida legal, mas a grande pergunta, sai com isso na cabeça. Eu oro aqui para que Deus não te deixe dormir. Nesses dias você fica com essa pergunta ecoando na sua cabeça e no seu coração. O que Deus deseja de mim? Se nós respondermos essa pergunta, nós vamos ver que tudo isso que nós falamos aqui vai ser muito mais fácil resolvido. Nós, como igreja, não estamos aqui para desfrutar o nosso tempo de bênçãos materiais. Nós estamos aqui para fazer a obra de Deus. Deus começou uma obra e Ele continua. Quando você entender que isso que Deus espera de você, você vai ver que a nossa oração, a nossa vida vai mudar. Como igreja, nós oramos pela vida e pela igreja universal, para que a igreja se levante em poder e faça a obra de Deus. Você pode baixar sua cabeça novamente? Pessoal do louvor, por favor, pode vir chegando. Senhor, graças te damos pela salvação em Cristo, pela misericórdia e o amor do Senhor que deu seu Filho, o único que poderia pagar o preço pelo nosso pecado. Deus se fez carne e se deu na cruz por causa dos nossos pecados. Eis aqui o resumo da nossa vida cristã. Pai, não deixa, Deus. Nos ajuda, para que nós não vivamos os nossos dias buscando conforto, segurança, prazer e status. Converte o teu povo, mais uma vez, à raiz do teu evangelho. Aquece o nosso coração para fazermos a tua obra em teu poder e em teu nome. Senhor, nós te bendizemos e confessamos o nosso pecado. Por muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas não com fazer a tua obra. Nos perdoa, Deus. Olha para a nossa insignificância nesse instante. Olha para os nossos irmãos nos países, em tantos lugares tão distantes. Aquece o coração da tua igreja. Faz a tua obra, Pai, através da tua igreja. Usa cada um de nós. É assim que nós oramos. Quero que você, ainda com os seus olhos fechados, por favor, só mais um minuto. Só queria perguntar uma coisa para você. Será que por acaso você entrou aqui nesse lugar e você se deparou com algo que você não estava acostumado? E que o seu coração nesse instante está dizendo: meu Deus, eu sei que eles têm algo que eu não tenho. Deus, o que essas pessoas têm que eu não tenho? Talvez no seu coração esteja o desejo de falar: eu preciso disso. Você está se referindo ao amor de Deus. Você está se referindo à salvação que Cristo dá. O seu coração está pedindo para conhecer o amor de Deus. E um passo bem simples que você pode fazer, e nós queremos te ajudar. Simplesmente levanta uma das suas mãos e diga: eu quero isso. Pastor, será que você poderia orar por mim agora, nesse instante? É isso que eu preciso. Alguém, por favor, só levante sua mão e abaixa. Só vamos fazer uma última oração. Seu coração está... Amém. Seu coração está pedindo por Deus. Está pedindo para conhecê-lo. É isso que você está sentindo falta? Há mais alguém? Aí em cima? Aqui embaixo? Nós vamos orar. Mesmo que você não tenha levantado a sua mão, nós estamos aqui à disposição para falar com você e te falar um pouco mais a respeito
da fé em Cristo e de como ter paz com Ele. Pai, nós oramos por todos aqueles que o coração conectou com o Senhor agora e falou: Deus, eu queria tanto o Senhor, eu queria estar mais perto. Deus, oramos como igreja por essas pessoas, e em especial por essa querida que levantou a mão e disse: eu quero, eu preciso, Deus, me ajuda. Pedimos que o conhecimento do Senhor, a fé que salva e o Teu Espírito possa ser dado para essa querida, e que ela possa conhecer as grandezas do Senhor. Assim oramos e Te damos graças, Pai, em nome de Jesus, amém.